1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Nós vamos falar sobre a cruz de Cristo, sobre o amor que Ele tem por nós. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Nós vamos falar sobre a desobediência, a queda e a separação do homem. Vamos lá, primeiramente para Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. E nós a recebemos. Meus queridos, se alguém me perguntasse, como eu disse hoje de manhã, pastor, qual seria a mensagem mais importante da Bíblia? Qual seria o tema mais importante da Bíblia? Se o senhor pudesse resumir a palavra de Deus num só tema. Para o senhor, qual a primeira mensagem mais importante? Para mim, a primeira mensagem mais importante da Bíblia é a cruz. É o Calvário. É a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a primeira mensagem mais importante da Bíblia. É a mensagem estruturante e que nos estrutura. Porque nós, seres humanos, nós estávamos danados. Quando você vai ler no seu dicionário, danado quer dizer condenado ao inferno. Nasceu para ir para o inferno, predestinado ao inferno. Nós estávamos separados de Deus. Nós estávamos separados do Senhor. E Deus, na sua bondade, Ele enviou o seu Filho para nos trazer uma direção nova, nos trazer uma mudança total na nossa vida. Deus já tinha de antemão preparado todo um projeto para o ser humano. Não é que o pecado de Adão e Eva fugiu ao plano de Deus em hipótese alguma, porque tudo já estava preparado. Digam amém. Escute uma coisa. O apóstolo Paulo diz que ele amava, que ele se gloriava na cruz de Cristo. Ele tinha um prazer na cruz de Cristo. Para as pessoas do mundo, a cruz de Cristo é loucura, não é entendimento. As pessoas sem entendimento, a cruz de Cristo é loucura. É loucura servir a Jesus. Para as pessoas que estão aí, vir à igreja e reconhecer a Jesus e entregar a vida, isso não tem fundamento. Mas para quem um dia estava caminhando em direção ao inferno, sem paz, sem vida, sem alegria, sem razão de viver, com uma família destruída, com o coração destroçado, pensando muitas vezes no suicídio, e alguém lhe apresentar a cruz, e alguém lhe apresentar a Jesus, e alguém lhe apresentar uma segunda chance, uma nova oportunidade, e essa pessoa abraçou isso, e através de abraçar a cruz, abraçar Jesus, Deus começar a transformar a sua vida. Isso para essa pessoa, e essas pessoas somos nós, isso não é loucura, mas é alegria, porque alcançamos a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode aplaudi-lo? Faça isso com alegria. Escute uma coisa, queridos, a cruz de Cristo, o Calvário, é a mensagem mais importante da Bíblia. Porque se o ser humano não passar pelo Calvário, não tem como chegar até os céus. Você já viu talvez tem um desenho de um abismo, ou você já viu aquela história, ou você já viu aquela animação, não é? Que tem um abismo e alguém vai levando a cruz, vários desenhos, várias pessoas, né? Simbolizando as pessoas, vão levando a cruz, e aí no meio do caminho alguém acha pesado e vai cortando a cruz. Já viram esse desenho, hoje essa história? E, está ficando pesada essa cruz, a minha cruz. E Jesus disse: se alguém quiser me seguir, se alguém quiser me servir, tome a sua cruz e siga-me. Exatamente isso que esse desenho quer nos mostrar. Mas essa pessoa está achando a sua cruz pesada. Esse ser está achando a sua cruz muito pesada. E ele vai cortando a cruz. E vai indo, e passa na frente dos outros. E parece que ele está indo muito bem. É o que acontece com esse evangelho de hoje.
Parece que é mais abençoado quem está lá participando do tijolo ungido, da vassoura ungida, do sabonete ungido, do vale do sal, não é? Parece que essas pessoas é que são mais felizes, é que estão melhor. E às vezes a gente que tenta levar as coisas a sério, parece que nós não somos abençoados. Parece. Só que parece. Parece que lá que aquela pessoa que não quer saber de Deus, não tem nada a ver com Deus, parece que está prosperando, vencendo, e infelizmente o ser humano mede prosperidade pelaquilo que ele vê. Mas o melhor da prosperidade não é as coisas que se podem ver, se pode tocar. Diz de alma, diz de interior. Eu conheço gente, queridos, que tem 3, 4 carros na garagem. Mas você pensa o que é não ter prazer de estar em casa porque não tem paz em casa? Eu conheço gente que faz festa todo final de semana para 30, 40, 50 pessoas. Mas quando todo mundo sai, ele pega a esposa pelo pescoço, esgoela a esposa e um quer matar o outro. Isso não é prosperidade. A prosperidade é quando eu sento com os meus amigos, eu deito na minha cama, e dia após dia, talvez hoje o meu armário esteja vazio, mas na minha mesa não vai faltar alimento, porque Deus vai prover para mim, de alguma maneira. Deus vai prover. Eu tenho paz no meu coração. É talvez o meu bolso não ter o dinheiro para pagar o imposto, como Jesus tinha que pagar o imposto. Mas aí nós temos Jesus que dá a palavra e diz: vai lá, joga o anzol, tu vai pegar um peixe, abre o peixe e lá vai estar o dinheiro para você pagar o imposto. Talvez eu não tenha agora o que pagar, mas Deus usa um peixe na nossa volta, e esse peixe vai ser bênção na nossa vida. Você entendeu? Entendeu, não é? Então eu dei um aplauso ao Senhor com alegria. Ele merece. Se vai fazê-lo, faça com ânimo, dizendo glória, dizendo santo, dizendo aleluia, exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Onde é que começou essa história da cruz? Ela não começou aqui com o apóstolo Paulo pregando aos Coríntios. Não começou aqui. Ela começou no princípio, lá no início. Vamos para Gênesis. Vamos para o início. Tudo tem um início, tudo tem um começo. Gênesis capítulo 3, por favor. Tudo tem um começo, tudo tem um início. O único que não tem começo, que não tem início é o nosso Deus. Porque Ele é eterno, Ele não tem um começo. Ele estava no começo. Ele não tem começo, Ele estava no princípio. Gênesis capítulo 3. Eu quero ler com vocês a partir do verso 1. Como eu dizia pela manhã, eu vou ler e quero pedir aos pregadores dessa igreja que possamos ler mais os textos da Bíblia ao pregarmos. Não apenas citar alguns, mas nós fazemos mais leituras da Bíblia. Claro que eu não vou ser incoerente de chegar aqui e vou ler para vocês todo o Salmo 119. Vai terminar o culto e eu não terminei de ler o Salmo 119. Não vou fazer isso. Mas quanto mais nós lermos a Bíblia, melhor, porque se eu não tiver capacidade ou condições de explicar o que Deus quer nos falar, se eu não tiver a dinâmica para ensinar a palavra como deveria ser ensinada, por si só, a palavra vai falar. Por si só, a leitura da Bíblia Sagrada já vai ser a boca de Deus falando ao nosso coração. Então, queridos, em hipótese alguma, nós temos que tomar esse cuidado de nos cultos, nas células, nas nossas reuniões de orações, nós lemos a palavra de Deus. Eu lembro da mãe, que todas as vezes que alguém ia orar em casa, ela dizia: tem uma Bíblia? Leia um texto da Bíblia, leia uma palavra. Ela dizia, a linguagem dela era: tira uma palavra, lembra disso? Tira uma palavra aí, tira uma palavra. Nós temos que ler a palavra. É muito importante para as nossas vidas. Leia muitos livros, mas não esqueça a palavra. Ame essa palavra. Ame a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Ela produz vida.
no nosso coração. Vida no nosso coração. Quantas vezes em meio às minhas angústias, em meio aos meus desertos, minhas lutas, minhas aflições, trancado no meu quarto, como diz a Bíblia, vai lá, fecha a porta e entra lá e ora em secreto. E quando você lê a palavra de Deus, você abre a Bíblia e você vê Deus claramente falando com você. Deus dizendo: eu sou a tua luz, a tua salvação, não tenha medo. Quantas vezes já aconteceu isso conosco? Então ame a palavra de Deus, ela é vida para a nossa vida. Vamos lá, Gênesis capítulo 3. Deixa eu ler com vocês. E eu não vou me demorar. Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz: ora, a serpente era o mais astuto dos animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dela, nem nele tocarás, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher aquela árvore que era boa para comer e agradável aos seus olhos, e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e ela comeu. E deu também ao seu marido, que estava com ela, e ele, bobalhão, isso é versão minha, comeu. Isso é a minha versão, tá? Não está escrito aqui. Tá? Porque ele foi realmente um bobalhão, né? Mas vamos lá, vamos firme. E ele comeu. Então ficaram os olhos abertos e conheceram que estavam nus. Cozeram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Respondeu-lhe Deus: quem te mostrou que estava nu? Comesse da árvore que te ordenei para que não comesse? Disse o homem: a mulher que me deste como companheira deu-me da árvore, e eu a comi. Então disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Disse, pois, o Senhor nosso Deus à serpente: por que fizeste isto? Maldita és entre todos os animais domésticos, e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. E este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Digam amém. Escute uma coisa, queridos. Quando nós lemos o texto de 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, o apóstolo Paulo falando da mensagem da cruz. A mensagem da cruz, embora amplamente explanada pelo abençoado apóstolo, a mensagem da cruz, ela é estabelecida aqui, em Gênesis capítulo 3. Quando Deus preparou todo um projeto para o homem. Quando Deus preparou todo um projeto para o homem e para a mulher viverem no jardim.
viverem bem, viver em paz. Olha que privilégio. Olha que coisa boa Deus tem para o homem. E o homem, não compreendendo essa dádiva, não sendo grato por essa dádiva de Deus, tendo a sua mulher, ela dá ouvidos à serpente. É muito perigoso, queridos, eu disse pela manhã, quando os acordos são quebrados, onde nós fizemos a celebração lá religiosa do casamento da Silvia e do Daniel, e eu falei isso para eles sobre acordos, a importância de nós estabelecermos os acordos. Se nós quisermos evitar um monte de dilema, é só uma das coisas, não é que isso vai fazer o casamento feliz, mas vai evitar muito transtorno. Quando a esposa sentam e dizem, vamos combinar isso, porque o casamento por si só já é um acordo. Assim, eu gosto disso, daquilo, tal. Vamos convidar alguém para jantar em casa, mas quando você levar alguém, me avise antes, para que eu possa me preparar, tal. Aí, ok, está combinado que eu tenho que avisar. E aí, dali a pouco, eu chego lá com o Osiel, não é? O Osiel, eu chamei o Osiel, a Maiana, e chamei toda a célula dele. O combinado foi o Osiel. Mas aí eu me empolguei, eu sou muito amoroso, eu gosto de gente, gosto do povo na volta. Eu gosto, mas não muita função não. Mas vamos lá, não é? Aí eu disse, Osiel, aproveita, chama toda a tua célula. Aí pense lá, é um monte de gente, glória a Deus por isso. Tem uma célula gigantesca lá. Aí chegou lá em casa, a pastora preparou o almoço para 6 pessoas. São ela e as crianças, 4, mas ele e a esposa, não é? Só se vier um quinto por aí, mas vamos orar inicialmente, vamos orar para que, né, Deus possa preparar todas as coisas. Não estou falando nosso, estou falando dele. Estou falando do Osiel. Não se preocupa, está tudo ali. É o Osiel, agora é com o Osiel, os casais jovens aí, não é? Aí de repente o Osiel, eu digo, Osiel, sabe de uma coisa? Eu senti um negócio, chama toda a tua célula. Meu irmão, vai dar função. A pastora é gente boa, querida, mimosa, mas o almoço foi preparado para 5 pessoas, para 6 pessoas. Meu irmão, isso vai dar uma confusão, porque não foi combinado, e combinado foi o casal. Está aí, por exemplo. Se você combinou então de estar em casa, né? O marido gosta de chegar em casa e ter um mate. Combina com a esposa, meu amor, você sabe a hora que eu chego em casa. Então já prepara o mate, já me deixa me esperando lá. Acorda isso. E assim por diante. Casou, o rapaz casou, né? Ela solteiro, todo dia vai na casa da mãe do pai. Ou então a moça solteira, todo dia vai na casa do pai e da mãe. Agora casou, faz um acordo. Assim, não deixa de visitar. Minha mulher casou, não deixou de visitar a mãe dela. Eu casei, não deixei de visitar a minha mãe, porque ela morava com a gente. Ela não morava com a gente. Então nem precisava visitar ela. Ei, coisa boa. Diga um amém. Então, ela veio um bônus, porque pense, não é? E Deus sabe, ela inclusive era benção, porque não enxergava, não via nada, então tudo era love, ela nem via nada que acontecia. Mas tinha um ouvido, o ouvidinho dela aqui, ligadinha, não é? Esses dias eu falei, não sei para quem, de que às vezes eu sinto falta disso, eu acho isso bacana. Eu penso que nós seremos avós maravilhosos, não perfeitos, mas eu sonho com isso, eu gosto dessas coisas, assim, por exemplo, poxa, né, ter o sonho de ter o neto em casa, né, ter o genro em casa, a gente fazer churrasco. Eu não, quero fazer o genro, porque eu não sei fazer. O genro vai fazer. Não é comprar carne, vamos lá, vamos todo mundo, a família. Eu gosto dessas coisas. A minha mãe, pelo menos um dia da semana, ela fazia um frango para nós. Ela fazia, mesmo cega, está aqui minha mulher, ela fazia o frango e dizia, venham comer aqui na minha casa. Embora não morava todo mundo junto, mas ela queria o canto para ela, e ela dizia, hoje o almoço é comigo. E ela fazia um frango maravilhoso, meu Deus do céu. Não é que época boa, mas vamos lá, digam um amém. Escute isso, queridos. Todo o projeto que Deus fez para o homem, mas o homem jogou fora esse projeto.
o homem não soube aproveitar isso. Ele dá ouvido quem? A mulher que ele tinha, deu ouvido ao diabo. E quando dá ouvido ao diabo, o acordo que Deus tinha feito com Adão é quebrado. Deus tinha feito um acordo com o homem. Deus diz ao homem: ó, vocês podem comer de tudo, mas não comam dessa árvore. Pronto, combinado, está feito o acordo. Que hora que é para chegar em casa? É para chegar em casa às 10 horas. Então, se não deu para chegar em casa às 10 horas, liga. Vamos combinar isso, liga. Para mim não morrer do coração, onde é que tu anda? Liga então, diz, onde é que você anda? Não, surgiu um imprevisto, tal. Liga, avisa. Esse é o acordo. Deus diz para o homem: coma de tudo, mas você não pode comer dessa árvore. Está feito o acordo, ok. Só que o homem quebrou o acordo quando entrou uma outra voz. Escute uma coisa, queridos. A história da humanidade, dos casais, das famílias, das igrejas, dos governos, das instituições, viram bagunças, dão transtornos quando existem vozes de interferências, quando tem outras vozes. O marido chega e dá um comando, aí a mulher chega e diz: não, não é assim não, é desse jeito aqui, vai dar bagunça essa função, esse casal. Os filhos não sabem quem obedecer, quem ouvir. Isso não vai dar certo. Você me entendeu? Não quer dizer que o marido tem que dar a última palavra, em hipótese alguma. Não pense isso, embora a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher. Mas não quer dizer que ele tem que ter a última palavra. Muitas vezes a mulher tem a graça de Deus de ter a visão, a direção, a sensibilidade de perceber algumas coisas. Então é importante muitas vezes ouvir a mulher. Você sabe que Pilatos se meteu numa grande encrenca, porque a mulher dele, Deus falou com a mulher dele em sonhos. Lembra desse episódio? Deus mostrou para a mulher de Pilatos que Jesus era inocente. Ela chegou, chamou ele e disse: meu amor, vem cá, não se meta no caso desse homem. Esse homem é justo. Esse homem é um homem bom. Não se meta. Eu sou o governador, eu sou a autoridade, eu sei o que estou fazendo, deixa comigo. Sabe, não tem uns homens assim? Eu sou o chefão aqui dentro, eu sou o galo, eu que sou o macho, eu sou o gaúcho, macho, tchê. Barbaridade. Mas galo velho, como diz o gaúcho. Mas não é? Eu que mando aqui. Eu que sou, é Deus que fala comigo. Deus falou contigo? Não, eu só estou vendo que não é bom tu se meter com ele. Então não, Deus já falou comigo. Mas então, vai, deixa ele aí. Deixa para dar, lá em crente que vai dar. Por exemplo, ele não ouviu ela. Ele lavou as mãos. Mas como diz o gaúcho, o que é dele está preparado. Vocês têm isso, né? O que é dele está preparado. Ele fez assim, não, um atozinho, né? Lavar as mãos, mas o que é dele está preparado. Ele não vai se escapar, não. Não pense, não. Ele não vai escapar. O que é dele está preparado. Ele tem culpa na morte de Jesus. Então escute uma coisa: nem sempre a última palavra tem que ser do homem. A mulher muitas vezes é um instrumento de Deus para nos auxiliar e nos dar uma palavra e uma direção. Mas quando cada um diz uma coisa, cada uma manda uma coisa, aí o filho não sabe quem obedecer, quem seguir, o que fazer, isso vira bagunça. Então, maridos, acordem, não na frente dos filhos, acordem. Quem vai decidir as coisas? Como é que vai ser? Vai ou não para a casa da amiguinha? Como é que vai ser isso ou não? Já contei para vocês que um tempo atrás entramos no carro, as crianças tudo com a mochila nas costas, e eu disse: vocês vão para onde? Nós vamos pousar na casa, sei de quem depois do culto. Eu disse: com ordem de quem? Já falei com a mãe. E a pastora colocou a mão na cabeça e disse: meu amor, me esqueci de lhe falar. Eu digo: não vão. Não vão, mas capaz que vão. Deu um transtorno, gente. Nós saímos da garagem com a nuvem dentro do carro, assim, ó. A nuvem dando raio, assim, ó. Os icebergs quase estourando tudo. Eu digo: não vão. Imagine 3 mulheres chorando, uma chorando dizendo não é fácil, imagina 3 chorando. Ah, meu Deus do céu. Eu digo: não vão, capaz que vão. Por quê? Não sei o que,
mas eu esqueci de lhe avisar a outra, mas pai. Eu digo, não. Eu sou responsável por vocês. Mas é o irmão fulano de tal, mesmo que seja o arcanjo Miguel. Se não tiver minha permissão, se nós não combinarmos, nós combinamos que nós temos que conversar entre nós. Vocês não vão. Não vão porque a coisa não é assim. Aqui, nessa casa tem ordem. Não é assim, pessoal. Meninas, vocês sabem que a coisa tem que ser conversada. Depois, lá na frente vai ter transtorno. E aí depois, eu não quero estar com a consciência pesada de que eu frouxei a corda, deixei de qualquer jeito. Não, senhora. Nós temos acordos. Não vão. E nós combinamos. Se chorar mais, vai demorar mais tempo ir para a amiguinha ou a amiguinha vir aqui em casa. Então acabou o choro. Aí todo mundo. Aí ninguém se falava dentro do carro. Aí, põe uma música aí, pai. Aí colocamos. Sabe quando não tem clima? Quando não tem clima, põe um CD lá. Põe um CD, porque aí vai aliviar a coisa. Aí colocamos o CD e viemos para o culto. Chegamos aqui, todo mundo se perdoou, se beijou e tocamos o ficho para frente. Mas nunca mais. Agora, quando chega alguém, ontem mesmo, uma coleguinha foi para casa, mas aí foi na mãe, e a mãe veio com o pai. Aí eu disse, o que sua mãe disse? A mãe já abençoou. Aí eu parei e disse, pois é, como é que vai ser mesmo? Então assim, combinado é o seguinte, não passe meia-noite. Meia-noite e pouco, vou todo mundo deitado, ok? Não. Tua mãe já abençoou mesmo? Não, a mãe confirmou, então... Deixa eu pensar. Ai, pai, deixa. Elas ficam, né? Ai, deixa. Então tá, combinado então. Tá liberado. Você entendeu? Acordos. Combinados. Quando cada um diz uma coisa, o pai deixa, a mãe libera, o pai tranca. Rapaz de Deus, o diabo vai entrar no meio disso. A serpente mardita, como diz o homem do interior de São Paulo, a mardita da serpente, ela entra e faz desgraça. Quando não tem um acordo e uma direção. Quando tem outras vozes, quando tem a voz da avó, a voz da tia, a voz do pai, a voz do primo, a voz de toda a torcida do Corinthians no meio, rapaz, vai dar bagunça. Menos a voz de Deus e menos a voz do casal, vai dar bagunça. Quando tem vozes de interferência, isso é muito perigoso. O diabo chega e diz, que conversa é essa? Que conversa é esta que Deus disse que vocês não podem comer da árvore? Como assim não podem? Como assim não podem? Isso é uma heresia. O que é uma heresia? É você pegar uma verdade, é você colocar uma mentira, é você lançar uma mentira com verdades junto, no meio. É você pegar um texto bíblico que é verdadeiro, está ali, está escrito, mas ali você inserir coisas mentirosas. Claro que Deus disse isso, não coma. Isso é verdade. É isso que Deus diz. Não coma, está certo. Mas aí o diabo vem com uma voz de dúvida. Mas Deus é mentiroso. O que na verdade Ele não quer é que você seja igual a Ele. Sabe aquela pessoa? Vem aqui, Evandro. Tu que está cheio de divisas aí. Aqui, assistente pastoral Evandro. Isso aqui é para quê mesmo? Esse símbolo aqui? Outubro Rosa. Outubro Rosa. Por que Outubro Rosa? O pessoal está ligado aqui. Nós estamos no mesmo espírito, né? Vocês estão também com o seu, não? Está todo mundo aí apoiando, a igreja apoiando a nossa oração, o nosso apoio contra o câncer de mama. Muito bem. Isso aqui, o que é? Que coisa bonita isso aqui, tia. Logo do templo. E a caneta para assinar só cheque de alto nível. Do Inter ainda. Já viu aquela pessoa que chega e diz o seguinte: pessoal, vamos orar pelo Evandro. Vamos orar pelo Evandro, gente, porque ele precisa de oração. Verdade. Quem não precisa de oração? Não é verdade? Verdade. Nós precisamos orar pelo Evandro. Ou não? Sim. Vamos orar pelo pastor. Sabe aqueles irmãos que se reúnem em casa, faz uma janta e diz: vamos orar pelo pastor. O pastor precisa de oração. Todo mundo, amém, é verdade. Mas tem uma coisa, gente. Eu acho que o Evandro não está bem dentro da visão de Deus. Eu acho que o pastor está perdendo a visão de Deus. O pastor não é o mesmo. O pastor não é o mesmo quando começou a igrejinha. Esses dias eu ouvi isso até, né? O pastor não é o mesmo, gente. O pastor era mais ungido por Deus.
Mas o pastor era mais rigoroso. Agora ele frouxou. Não, queima, essa parte tu faz a edição, tá? Tu tira da edição. Viu, Cristiano? Essa parte tu edita. O pastor, ele era durão, agora ele está assim, ó, tudo liberado na igreja, pode tudo. Perdeu a visão de Deus. Então nós temos que orar pelo pastor. O Evandro, temos que orar pelo Evandro. Que quando ele assumiu o ministério tradicionalista, ele era de um jeito, agora ele é de outro jeito. Ele mudou. Então assim vamos orar, para que Deus possa colocar no coração dele amor. Gente, isso é uma heresia. Isso é um laço. Muito cedo eu aprendi isso na minha casa. A minha mãe tinha um radar antenado quando aquelas irmãzinhas vinham assim: Irmã Maria, vamos orar por tal situação, pelo pastor, por alguém, sabe que tem alguma coisa. Quando ela percebia que tinha uma maldade por trás, ela dizia: vamos parar por aqui. Minha irmã, me perdoe, pode ir embora, venha outro dia, porque não vou orar por isso. Tem gente que é maldosa, pessoal. Tem gente que tem o ofício da serpente, para trazer confusão nas famílias, na igreja, na casa. Sabe, vem vestido com uma vestimenta de dizer: vamos orar, vamos fazer uma oração. Ele precisa de oração para poder conduzir o ministério. Mas eu acho que faltam algumas coisas que nós precisamos. Por que não chega e não diz para ele direto? Chega e diz para ele, chega e diz para mim: pastor, eu acho que o senhor assim. Aí nós vamos conversar e nós vamos orar de mão dada. Se o fogo não descer, tem uma coisa errada. Mas vai descer fogo do céu. Diga glória a Deus. Você entendeu? Cuidado com isso. Cuidado com essas vozes de interferências que elas vêm para dizer: que conversa é essa? E o diabo é bem sutil. Como é que é isso? Não é bem assim. Não é bem assim que eles pregam lá. Não é bem assim o que eles estão dizendo lá. Não é bem assim, não. Até eu brinquei com os irmãos. Quando foi que eu brinquei? Foi na sexta-feira, né? Agora o pastor inventou que quer um trator. Não é? Que conversa é essa? Agora o pastor já tem um carro, agora quer um trator. O que o pastor quer fazer com um trator? O que vocês acham que eu quero com um trator, gente? Eu vou dirigir trator por acaso? Eu acho que sentei uma vez um trator no parente da pastora lá fora. Sentei só para tirar uma foto. Por que eu quero um trator? Para vender, para fazer investimento, para construir o anexo. Mas você pega algumas pessoas maldosas e diz: agora, além do carro que ele tem, ele ainda quer um trator. Você entendeu como é que é? Uma voz para trazer confusão para nós. Cuide com isso. Isso não chegou aos meus ouvidos. Espero que não tenha isso, não é? Porque nós estamos no mesmo espírito e conhecemos o propósito da igreja. Mas sempre tem aquelas pessoas com má intenção ou com pensamentos ruins, usados pelo inimigo, pelo diabo. E é exatamente isso que acontece com o homem. Ele quebra o acordo que ele fez com Deus, dá ouvido ao diabo. E o que ele faz? Ele joga a culpa na mulher. Aqui, ó, a mulher que o Senhor me deu. Ela é a culpada. Esse jogo de empurra, a mulher é culpada. O homem se exime da situação e diz: ó, é o seguinte, eu só comi porque a mulher que o Senhor me deu me induziu. Pessoal, eu fico chateado com homens que não assumem o seu lugar dentro de casa, dentro da sua família, dentro do ministério, dentro da vida com Deus. Tudo que vai fazer, a mulher que tem que decidir. Ela que sabe, ela que vê, ela que acha. Eu não sei. Tem homens que se a mulher não disser para ele o seguinte: amor, é 6 horas, lindo. Amorzão, gatão, te arruma, tem culto. Ah, tem culto hoje. Hoje é domingo. Culto de Santa Ceia. Vem para a igreja. Se não for a mulher falando com ele, se não for a mulher dizendo: você deu seu dízimo hoje, você deu o seu dízimo esse mês, ele, assim, não está nem aí. Assuma o seu lugar. Não deixe, não jogue para a mulher a responsabilidade. A casa está caindo por cima de quem sabe de vocês, e o homem diz: não
não sei o que fazer. Por exemplo, eu não sei mexer em nada dentro de casa. Eu mal sei trocar uma lâmpada. Eu não sei mexer numa fechadura. Eu não sei mexer numa pasta elétrica, não é? Eu não sou como o Evandro, que sabe de tudo, né? Pasta elétrica, hidráulica, né? Mexe no carro. Eu não sei de nada. Mas eu tenho os contatos que sabem mexer. Inclusive, viu, Rodrigo, o portão não resolvi. Vai lá e me ajudar. Amanhã vai lá, porque o portão eu tentei, não consegui. Vai lá consertar, por favor. Depois nós te pagamos, tá? Eu não sei mexer. Tem coisa que eu não sei mexer, mas chama alguém que saiba mexer. Tem um homem que não está nem aí. É a mulher cortando grama, é a mulher pintando parede, é a mulher fazendo tudo, e o homem bem bonitão vendo TV. Mas que barbaridade. Vai ter que dar um laço num homem desse. É o filhinho do papai que não sabe cortar uma grama. Aí não, né? Pelo amor de Deus. Diga misericórdia. Por fim, queridos, a mulher joga a responsabilidade para a serpente. Eu quero encerrar nesta noite dizendo a vocês: nós não precisamos jogar a responsabilidade uns para os outros. No final das contas, é que Deus estabelece o julgamento de cada um deles: do homem, da mulher e da serpente. O homem iria trabalhar com o suor do seu rosto para poder conseguir o que ele tem, e o homem tem que suar. Como já dizia o de Lima, mesmo que o homem trabalhe no lugar que não soe, que não, né, tenha um suor do seu rosto, mas aí o que acontece? Ele vai para a academia e vai suar. E vai para a caminhada e vai suar. Mas tem que suar. Eu conheci até um pregador que dizia: o pregador que não suar não é pregador. Aí já é demais, não é? Para a mulher, agora então está debaixo do marido ter filho com dores. Mas o pior dos dois, escute uma coisa: o pior de Adão e Eva foi nunca mais terem a visita de Deus na vida deles. Nunca mais. Você não vê na Bíblia. Todos os dias, à tardinha, na viração do dia, Deus chegava e dizia: ô de casa, não tem uma música? Ô de casa, não tem? Tem ou não tem? Uma música gaúcha? Ô de casa? Vocês não sabem? Mas esses gaúchos, rapaz, eu não estou entendendo. Não tem uma música, ô de casa? Deus chegava e dizia: ô de casa. Aí eu só sei essa parte. Deus chegava e dizia: estou entrando, Adão e Eva, estou entrando. Todos os dias, à tarde, na viração do dia, Deus chegava para visitá-los. Depois da quebra do acordo, nunca mais eles tiveram o direito, foram expulsos do jardim e nunca mais Deus os visitou. E escute uma coisa: não tem coisa pior do que estarmos distantes da presença de Deus. Se você fez um voto com Deus, se você fez um propósito com Deus, se você fez um acordo com o Senhor, não jogue isso fora. Porque a quebra de acordo anula Deus de nos presentear com a sua presença. Apenas alguém com respaldo maior, aí entra a cruz. E vamos falar semana que vem. Alguém com respaldo maior é que pode trazer de volta essa presença. E aí Jesus, através da cruz, traz de volta o homem que estava separado de Deus para junto de Deus. Você pode aplaudi-lo? Por favor, faça isso com alegria. Melhore o seu aplauso ao Senhor com alegria. Melhore. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos estar perto de Deus. Que nós possamos receber a mensagem da cruz. Que nós possamos fazer uma aliança com Jesus. Que nós possamos entender que não há salvação a não ser em Cristo Jesus. Eu amo a mensagem da cruz, porque ela fala de uma nova vida. Se coloque em pé, por favor.